Na devocional anterior, vimos que a parábola do grão de mostarda é uma história de algo pequeno, produzindo enorme crescimento externo. Hoje, nossa devocional é sobre a parábola do fermento, uma história de algo pequeno que produz enorme crescimento interno. Ambas são imagens do Evangelho da Graça alcançando o mundo. O Evangelho tem um efeito interno na medida em que muda o destino dos pecadores e tem um efeito externo, pois os pecadores que foram mudados pela graça se reúnem em um corpo chamado igreja, que expande o seu alcance a outras pessoas. A parábola do fermento é narrada nos evangelhos de Lucas e Mateus, capítulo 13, versículo 33, que diz: Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ao contar esta parábola, Jesus prendeu a atenção dos discípulos. Nosso Senhor não interpretou essa parábola para eles porque evidentemente esperava que eles soubessem qual era o significado. De fato, um pouco mais tarde, quando estavam em casa, Jesus perguntou se os discípulos sabiam o que essa parábola significava, e eles disseram que sabiam. Mas, já passados 2000 anos, as coisas mudaram muito. Vivemos em uma cultura bem diferente e as relações familiares e de trabalho sofreram significativas transformações. E descobrir a interpretação do texto nem sempre é uma atividade simples e fácil. A interpretação mais popular, mais conhecida dessa parábola, diz que seu objetivo é mostrar a influência secreta interna do reino de Deus. Assim, pouco a pouco, a obra da graça influenciará a consciência, as afeições, a mente, a vontade, até que todo homem seja afetado pelo seu poder e ocorra uma completa transformação. Nessa parábola, Jesus faz uso de elementos que eram conhecidos de seus ouvintes, a farinha e o fermento. Para melhor entendermos o significado dessa parábola, deixe-me trazer algumas informações das Escrituras sobre eles. Vamos começar com a farinha. Esse item era muito comum nos dias de Jesus, e quando os discípulos ouviram Jesus falar-lhes acerca da farinha, talvez lembraram da lei de Moisés, que trazia instruções sobre uma das ofertas mais comuns em Israel, a oferta de cereal, que era preparada com farinha. Mesmo antes da lei mosaica, essa medida de farinha fez parte da história de Abraão. Um dia, Abraão estava em sua tenda, junto aos carvalhos de Mamre, e olhou e viu 3 estranhos se aproximando. Ele foi encontrá-los e os acolheu. Em seguida, ele foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça os pães. Outro que também utilizou essa medida foi Gideão. Subitamente confrontado com o anjo de Deus, ele lhe trouxe uma oferta de 3 medidas de farinha sem fermento. Outra personagem foi Ana, mãe de Samuel. Quando foi adorar a Deus na tenda, ela levou consigo uma oferta de 3 medidas de farinha, sem fermento. Portanto, este é um elemento comum em todo o Antigo Testamento e era familiar para os discípulos. Eles eram judeus. Outro item citado na parábola é o fermento. É importante que se diga que, na maioria das vezes, o fermento simboliza a contaminação e corrupção do pecado, por meio de coisas que estragam a nossa vida espiritual e nos influenciam a práticas opostas à santidade cristã. Você se lembra que no Egito, antes que os judeus comessem a primeira Páscoa, Deus mandou que eles retirassem de suas casas todo o fermento. Eles deviam limpar tudo da casa, porque quem comesse qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, seria eliminado de Israel. Eles deveriam procurar meticulosamente. Já nos dias de Moisés, quando foi dado a lei pelo Senhor, foi dito que a oferta de cereal teria que ser sem fermento. No Novo Testamento,
Jesus disse a seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, fingir ser algo que você não é. Fingir um status diante de Deus que você realmente não possui. Tem o sentido de ser falso, exibir uma aparência externa de religiosidade, enquanto interiormente ainda tem os mesmos velhos pensamentos maus, humores irritados e atitudes amargas. Esse era o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Depois Jesus falou de outro fermento, dos saduceus, o racionalismo. A ideia de que a vida consiste apenas no que você pode provar, ver, tocar, cheirar ou ouvir. Que não há nada além disso, nenhuma atividade sobrenatural de Deus na vida. Não há ressurreição, não há anjo, não há vida após a morte. Esse era o fermento dos saduceus, o racionalismo. Mas também Jesus falou do fermento dos herodianos, os seguidores do rei Herodes. O fermento deles era o materialismo. Eles ensinavam que o grande valor da vida é ser poderoso e rico. Se você pode adquirir riqueza e poder, então você tem o segredo da vida. Muitos hoje estão seguindo a filosofia dos herodianos, mantendo a atitude de que o que faz a vida valer a pena é a posse de bens. Não é assim que você mede adequadamente a felicidade ou o valor de uma vida. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou de outro fermento. Ele cita o caso de um homem que estava coabitando com a esposa de seu pai. E Paulo diz que a imoralidade sexual é como fermento dentro da igreja, destruindo a sua comunhão. Já no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo novamente fala de fermento, desta vez em conexão com o legalismo. O legalismo procura colocar as pessoas debaixo da lei, debaixo de regras a serem cumpridas, acreditando que por seu próprio esforço poderão obedecê-las. Entretanto, todo esforço que depende de você para obedecer a regras e assim satisfazer a Deus está fadado ao fracasso antes que comece. Esse modo de vida é chamado de fermento. Também destrói a comunhão do povo de Deus. Alguns intérpretes sugerem que uma vez que o fermento é quase sempre um símbolo do mal na Escritura Sagrada, também deve ter essa conotação nessa parábola. Argumentam que o fermento é algum tipo de má influência dentro do reino de Deus. Mas, queridos, eu concordo com o pastor John MacArthur quando afirma que isso torce as verdadeiras palavras de Jesus e viola o contexto no qual Jesus está repetidamente descrevendo esse próprio reino como uma influência positiva e penetrante. Verdade que foi abordada na parábola do grão de mostarda. O foco da parábola do fermento não é o que ele representa em outras passagens da Escritura, mas o que ele faz, as suas propriedades. O fermento aqui não é usado no sentido negativo, como na maioria dos outros textos, mas usado para falar sobre a sua ação rápida, silenciosa e eficaz. Nesta parábola simples, Jesus ensina aos discípulos que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, o reino de Deus acabará por influenciar de forma extraordinária o mundo. A influência do reino será generalizada e se espalhará por todo o mundo. Eu acredito que a farinha representa a igreja e o fermento é o evangelho do reino de Deus escondido no coração dos verdadeiros cristãos. Através do povo de Deus, o seu reino gradualmente fará com que sua influência seja sentida em todo o mundo. Não estou dizendo com isso que todos serão salvos. Eu não creio no universalismo, mas que todo mundo será afetado pela pregação do evangelho e pela presença do povo do reino de Deus. A parábola do fermento traz lições valiosas. A primeira é que o reino de Deus trabalha sem ser visto, de modo silencioso, da mesma maneira como o fermento age na massa. A segunda lição é que o reino de Deus trabalha de dentro para fora,
pois a massa não pode crescer a não ser que o fermento nela opere esse crescimento. E por último, o reino de Deus provém de fora. A massa não tem poder de mudar a si mesma, tampouco nós temos. Assim como a mulher misturou o fermento à farinha, é o agir de Deus que desencadeia toda transformação no coração do homem. É a ação do Espírito Santo. Sei que às vezes queremos que as coisas aconteçam de forma que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas a parábola do fermento nos diz que a influência do reino é discreta em sua operação. Ouso dizer que mesmo a grande maioria dos cristãos nunca parou para considerar como a vida de Jesus e o Evangelho mudaram e estão mudando o curso de suas vidas e o curso do mundo. Assim como o fermento, que faz a massa crescer, se expandir, o reino de Deus tem de forma lenta, completa e constante influenciado todo mundo. Durante 2000 anos, quantas maravilhas o Senhor já não tem operado. Por isso, não meça o crescimento ou o sucesso do reino de Deus apenas por padrões visíveis. Como Jesus disse aos fariseus, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. A expansão do reino está ocorrendo onde a palavra de Cristo está sendo semeada, e os frutos serão gerados se cair em boa terra, como nós falamos na parábola do semeador. O reino de Deus é visível em sua vida? O fermento da verdade de Deus impactou tanto a sua vida que o reino se manifesta tanto no seu pensamento quanto no seu comportamento? Creia, pois o que começou como uma semente de mostarda se tornará uma grande árvore. O que começou como uma pequena porção de fermento acabará por influenciar toda a massa. Permita que o fermento do reino penetre sua própria vida. Leve a palavra de Deus ao seu próprio coração. Estude a palavra, medite e aplique esta palavra à sua vida. Permita que a palavra produza frutos em sua vida para que você se torne uma influência fermentadora do reino de Deus neste mundo. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Amém.